Fala rapaziada, belezinha? Agora a gente vai começar a entrar no tema psicológico. E como vocês já sabem, eu gosto sempre de estar estudando as causas e não os efeitos. Porque, para mim, quando você descobre as causas das coisas e tem conhecimento de tudo como funciona, você consegue criar estratégias e consegue criar algumas formas de você ganhar o jogo, seja na mente, seja no mercado, seja em qualquer outro lugar. O estudo das causas é muito importante. E aqui, o psicológico não fica atrás disso, porque é o seguinte: muita gente fala, tem que controlar o psicológico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O trader sem o psicológico controlado não é nada. Mas ninguém explica e ensina como que a gente faz isso. Só que é impossível a gente fazer isso sem entender as causas das coisas. O porquê que acontece de você agir no automático, de você se auto-sabotar, de onde vêm os medos, de onde vêm os bloqueios. Tudo isso tem uma causa na nossa mente e um procedimento que é feito. O corpo humano, cara, ele é muito inteligente e ele funciona como uma máquina, certo? Bom, aqui a gente vai estar falando nessa primeira aula da teoria do cérebro trino. Vamos entender primeiro a máquina cérebro. Depois a gente entra mais na mente e como tudo funciona. Primeiro vamos entender as funções e como essa máquina funciona. Vamos dar início aqui da sequência no caso, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Bom, olha só. Vamos entender a diferença do cérebro para a mente. O cérebro é a máquina. A mente, nós não conseguimos vê-la, tá? A mente, os cientistas falam que é uma energia, né? Que nós não conseguimos realmente identificar onde a mente está no cérebro. Ela é interligada com todo esse mecanismo, tá? A galera costuma falar que o cérebro é a máquina e a mente é o que faz a máquina rodar, certo? Bom, então que fique claro isso, a diferença do cérebro para a mente, porque lá na mente está o ego, o subconsciente, está o consciente, está os paradigmas e estão os hábitos formados. O cérebro é apenas a máquina geral de todo esse corpo humano, beleza? Então é bem diferente o cérebro para a mente. Aí, galera, o nosso corpo é composto por sistemas nervosos. O cérebro é a nossa máquina. E aqui, como vocês podem ver, parece uma teia, um emaranhado de fiozinhos dentro da gente. É através desses fiozinhos, desse sistema nervoso, que o cérebro passa as informações para o corpo e a gente pode movimentar o braço direito, pode movimentar o braço esquerdo, erguer um dedo, né? A gente pode caminhar, a gente pode pular através deste comando. E esse comando é passado através desses nervos, desse sistema nervoso que nós temos, tá? E aqui você já começa a entender o porquê que é importante a gente saber disso. Porque, afinal de contas, quem toma decisão no mercado financeiro? Quem toma uma atitude de continuar operando, mesmo quando o gerenciamento já foi para o ralo? Quem toma uma atitude de fazer uma entrada? Né? Quem toma uma atitude de entrar no overtrade? Tudo somos nós. E tudo é passado do cérebro para o corpo para tomar uma atitude. Através das informações que você tem na sua mente, o cérebro passa os comandos que você vai estar fazendo ali naquele momento. Então aqui a gente já começa a entender de fato o que acontece e o porquê que a gente age da maneira automática, e é isso que a gente está querendo evitar.
tá? Vamos aqui agora dar sequência. Vamos lá, ó. Teoria do cérebro trino. Essa teoria defende que o nosso cérebro, deixa eu pegar aqui e colocar em vermelho, é dividido em 3 unidades funcionais diferentes, cada uma responsável por uma resposta, como emoção, reação, ação e até mesmo a tomada de decisão. Olha aqui que interessante. E o trader vive do quê? De tomadas de decisão. Com essa visão, cada parte pode ser vista como um cérebro diferente, apesar de não operar separadamente. Isso quer dizer que as 3 unidades estabelecem influências diretas uma com a outra. Cara, nosso corpo é muito inteligente, né? E é tudo interligado uma coisa com a outra. E é por isso que é legal a gente entender esse processo para a gente poder se controlar. Vocês vão entender. Esses 3 cérebros são chamados de reptiliano, límbico e córtex. Guardem isso na mente. Cérebro trino, reptiliano, límbico e córtex. Vamos entender um pouco mais sobre eles. Bom, primeiro, o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o mais antigo e também pode ser chamado de cérebro basal ou cérebro instintivo. Como assim instintivo? Ele age no automático, por instinto. É aqui que mora a maioria das suas atitudes inconsciente. Por exemplo, Renan, cara, tava operando ali, quando eu vi, já fiz merda. Nem sabia agir no automático, cara. Que coisa, velho. Quando você toma decisões no automático, ou tomado decisões no automático, você simplesmente está tomando decisão com o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. É ali que você age no automático. Presta atenção. Ele é responsável pelos reflexos e sensações simples que são essenciais para a nossa sobrevivência, como a respiração, a frequência cardíaca e a temperatura e o equilíbrio. Note que esses reflexos são involuntários, ainda que fundamentais para a vida humana. A gente não pensa para respirar, certo? Por conta disso, o cérebro reptiliano tende a ser compulsivo, mas é extremamente confiável e preza pelas sensações essenciais para a sobrevivência. Por cuidar da parte da sobrevivência, ele age mais no medo e na cautela. Galerinha, aqui eu já mostrei para vocês a importância da gente conhecer esse sistema. Quer saber quando você está pensando, quando você está inteiramente nas mãos do seu cérebro reptiliano, o que não é esse que nós queremos entrar em contato, não é esse que nós queremos tomar decisões baseados nesse cérebro, não é ele, tá? Porque ele é um cérebro instintivo, beleza? E ele quer que a gente fique apenas pensando e resguardado, porque ele quer a nossa sobrevivência. Acabei de mostrar a frequência cardíaca. Quando você está ali operando, pá, e começa a perder dinheiro, lembre-se que o dinheiro, hoje para nós, é sobrevivência pura. Sem dinheiro não se come, não se veste. Então, ele está diretamente ligado com a sobrevivência. Então, quando você vê o dinheiro seu perdendo, você vê ele caindo, cada vez mais diminuindo lá na corretora, você começa a prestar atenção que a sua frequência cardíaca começa a aumentar. Suas pupilas dilatam. A respiração começa a ficar mais rápida. Você fica mais ofegante. Isso
quer dizer que você está pensando com o cérebro reptiliano. E quando ele gera esses impulsos, por exemplo, frequência cardíaca, e gera aquela adrenalina, aquela vontade de fazer alguma coisa, ou de sair correndo daquele lugar ali, de fechar o notebook e correr, isso porque ele passa a seguinte mensagem: perigo. E como que os homens da caverna encaravam os perigos? Ou enfrentando ou correndo para sobreviver. É por isso que te dá dor de barriga, porque nós possuímos um sistema muito inteligente e quando você está diante do perigo, muitos animais, olha só que interessante, eles defecam, dá dor de barriga para eles defecar e correr mais rápido. Que interessante, acontece o mesmo conosco, né? Então, quando você sentir a sua respiração meio desbalanceada, a frequência cardíaca aumentando, você começa a ficar meio que, realmente, com falta de ar e pressionado, você sabe que ali você está pensando só com o cérebro reptiliano. E aqui mora o perigo. Se você pensar só com esse lado, você vai tomar decisões baseadas no quê? No medo e na cautela. Ou cautela extrema, né, que, opa, não vou entrar aqui, porque eu tenho medo de fazer aquilo. Aí tem uma ótima oportunidade, em vez de você entrar pesado, você entra com menos mãos, se protegendo, né? Uma mão mais baixa para se proteger, totalmente com cautela, certo? Ou fica com medo de fazer alguma outra entrada, certo? Porque ele quer que você não se exponha ao quê? Ao perigo. E dinheiro, perder dinheiro para nós é perigo. Ele não quer que você se meta com isso. Aqui você já começa a pensar, cara, então eu tive muitas vezes na mão dessa parte do cérebro. Essa parte aqui nós não queremos tomar decisões junto com ela. Mas é importante a gente saber onde ela está, como ela faz, para a gente, quando tiver nas mãos delas, a gente saber exatamente o ponto que a gente consegue reverter essa situação. Bom, uma outra coisa que nós não queremos também fazer parte é o sistema límbico. Vamos apagar aqui e vamos lá para ver agora o segundo cérebro, o límbico. Bom, o cérebro ou emocional é considerado nessa teoria o segundo nível de organização cerebral. Ele é composto por partes do cérebro que têm ligação direta com a motricidade, a regulação de processos metabólicos, comida, o que você come, o que você não come, é ele quem faz essa regulação. E o controle das emoções e comportamentos sociais. Nós também não queremos tomar decisões baseando-se nas emoções. Jamais, né? Isso quer dizer que ele é responsável por gravar memórias e comportamentos, ou seja, saber que determinada ação traz um sentimento bom ou ruim. Por isso, ela é responsável pelas nossas emoções. Dessa maneira, o cérebro límbico exerce influências mesmo que inconscientes. Olha só que interessante. Ele exerce influência inconsciente sobre os nossos valores e sobre o nosso comportamento. Tá vendo o porquê que é interessante também a gente saber disso? A causa das coisas. Você viu no cérebro reptiliano que ele quer cuidar da sobrevivência. Aqui, como vocês podem ver, é onde que grava memórias e comportamentos. Por exemplo, você lembrou de uma determinada pessoa. E essa pessoa lá atrás te deu um soco na cara. Esse sentimento é positivo ou um sentimento negativo? Bom, guardei na memória que o soco na cara dói pra caramba. Então ele é um sentimento de carga negativa. E ele induz a um comportamento. Aquele cachorro
quando você era pequeno, levou uma mordida, você não vai chegar próximo daquele cachorro, pois o sentimento com o cachorro é um sentimento negativo, de carga negativa, porque você lembra, o seu cérebro ali guardou naquela memória que cachorro é ruim, pois você levou uma mordida. A sua experiência com o cachorro gerou um sentimento ruim e está impregnado ali naquele momento. Beleza. Mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Por exemplo, você quebrar uma banca logo de primeira. Isso é o quê? Um sentimento bom ou um sentimento ruim? É um sentimento péssimo, né? Principalmente quando você está iludido com alguma coisa que você viu por aí. Por exemplo, você viu fulano lá no YouTube falando que você vai ficar rico com determinada técnica. Vamos dizer a técnica MHI, que é muito famosa por aí quando você está começando. Porém, você quebra a primeira vez com MHI. O que vai acontecer? Você quebrou, gerou um sentimento de carga negativa. E ali ficou cravado na sua memória. MHI não presta. Então, sempre que você ouvir falar de MHI, o seu cérebro vai lembrar daquilo ali e automaticamente vai repelir, sem você saber, inconscientemente. Uma outra coisa, quando você não tem este conhecimento e você tomou um loss em um pullback de baixa, só que o mercado subiu e foi buscar outra região. Logo em seguida, você fez uma outra venda e deu certo. A sua memória, o seu sistema límbico registrou e tem uma carga negativa e uma carga positiva. Quando você vê acontecendo esse cenário de novo, essa memória vai vir à tona. E aí o que vai acontecer? Você vai lembrar que primeiro você tomou um loss naquela região. Inconscientemente, você vai evitar de fazer aquela entrada. Mas se você faz a entrada como você fez na outra vez, vendido um pouco mais acima, e toma um loss naquela região, vai gerar um sentimento de carga negativa, e aí na sua memória, inconscientemente, vai ficar lá, pullback não é legal. E é aí que começa a gerar os medos. Se ali na sua memória está dizendo que pullback não é legal, e toda vez que acontece um pullback você fica com medo de entrar, o seu cérebro reptiliano vai fazer o quê? Vai te travar. Por quê? Ele age em cima do quê? Do medo e da cautela. Opa, isso daí fez mal para esse cara. Então vamos travar ele ali naquela ação. Tá vendo como uma coisa é interligada à outra? Então nós não queremos pensar, tomar decisões com o cérebro reptiliano, que é onde que cuida da sobrevivência, né? Ficar fazendo a entrada simplesmente por medo de quebrar a banca, ou simplesmente com medo de fazer uma entrada e perder um pouquinho de dinheiro, pensando lá na sobrevivência, né? Por isso que é legal a gente conhecer as causas, porque, não preciso pensar com isso, não é isso daqui que vai me trazer resultados, tá? Isso daqui eu estou pensando com o outro lado, com um lado instintivo, e não é legal. Ou também fazer uma entrada baseando-se numa emoção muito boa. Por exemplo, esse padrão aqui é muito forte, vou colocar todo o meu capital em cima dele, porque é um padrão muito forte, eu lembro dele. Né? E ele me passa muita coisa boa, muita coisa legal. Né? Fazer também tomadas de decisões em cima de emoções. Não é legal a gente tomar decisões baseando-se no límbico e no reptiliano. Como vocês podem ver, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram, ele se torna memória. E essa memória tem uma carga positiva ou uma carga negativa que ela passa comandos de acordo com essa intensidade. Acabei de dar um exemplo de euforia máxima, né? Quando você vê uma entrada boa e quer entrar com o capital inteiro, e também com o medo por ter tomado loss em determinadas regiões, né? Aí, onde que mora, onde que acaba te prejudicando isso? Quando você tem medo de pegar uma entrada,
às vezes é uma entrada maravilhosa, você perde a oportunidade, por quê? Porque agiu com o reptiliano, medo e cautela. Ou quando você está tomando uma decisão baseada-se apenas em emoção. Vou ficar rico, vou ganhar dinheiro agora. Uhul, o mercado é foda. Isso é errado. E como vocês podem ver, atrapalha. Ele mexe com o comportamento. Então é bacana, quando você estiver operando, saber que as memórias, elas são carregadas de sentimentos positivos, de cargas positivas e cargas negativas. Então, quando você estiver operando, sentir alguma euforia, algum bem-estar ou alguma outra coisa, você já começa a pensar, ó, eu estou agindo aqui com o cérebro límbico. Porque eu estou tendo memórias de uma determinada atitude que eu tive e aquela memória é boa. E eu estou querendo tomar uma decisão por causa disso. Você não sabe exatamente qual memória é. Mas através do sentimento positivo ou um sentimento negativo, você começa a saber, ó, eu estou aqui agora dentro do cérebro límbico, que é onde que também eu não quero ficar. Beleza, Renan, mas o que a gente tem que pensar? Como que a gente tem que agir? Bom, agora a gente vai falar da terceira camada, né, que é o córtex ou racional, chame do que você quiser. Aqui é onde que nós traders devemos tomar todas as decisões. A gente tem que tomar a decisão baseado no nosso córtex, mais conhecido como neocórtex. Por quê? Porque é aqui que a gente pensa racionalmente, longe e livre das emoções. O cérebro racional, também chamado de neocórtex, é o nosso último nível de organização cerebral e é o que nos diferencia dos outros animais. Ele é separado em 2 hemisférios e em diferentes lobos. A gente vai falar desses lobos daqui a pouco. Onde cada um tem uma função diferente no corpo. Olha só como o nosso corpo é realmente uma máquina e um sistema bastante complexo. Mas ambos desempenham papéis fundamentais para o pensamento abstrato, imaginação e consciência. A memória, que eu acabei de falar no límbico, quando carregadas de emoções, de sentimentos, ela fica no inconsciente. A parte racional é a parte consciente, é onde que você está ciente das coisas. Por exemplo, eu estou vendo uma fogueira. Aquela fogueira é quente ou é frio? Você pensa, você racionaliza, né? É ainda nessa parte que está a capacidade de aprendizado e o pensamento racional. Todos os nossos movimentos, vou levantar o braço direito, vou levantar o braço esquerdo, pensei. A capacidade de comunicação e linguagem. Saber onde colocar as palavras, saber onde e quando organizar elas para sair num texto bacana, e bem como as vontades e os sentidos acontecem na parte racional. Por exemplo, estou fazendo uma dieta e estou com um desejo de comer doce. Vou pensar, equilibrar a balança. Nós temos que pensar inteiramente com o lado racional, porque o lado racional ele cuida da lógica. E nós temos que tomar decisões baseadas em lógica, puramente em estratégias. Nós temos que ser estrategistas puros. E como você vai ser um estrategista sob o domínio das emoções, e como você vai ser um estrategista sob o domínio do instinto. Estrategista, pensar de forma estratégica, é você colher as informações. Através dessas informações, você tirar o que é melhor e o que não é melhor, pensando na lógica. Por exemplo, 5 maçãs, se eu tiro uma, fica 4. Mas aqui eu pensei com um lado racional. Mas aí se o meu pai, que é uma pessoa que eu considero muito, fala que se tirar uma fica, se tem 5 e tirar uma fica uma,
Eu vou concordar com o meu pai, por quê? Pela emoção, pela autoridade que ele tem. Então, é isso. É um exemplo tosco, mas que pode ajudar a gente aqui com isso. O neocórtex, o córtex, o racional, o cérebro racional, seja lá do que você quer chamar, ele é dividido em lobos. Cada parte é específica para uma determinada função. Então vamos falar agora desses lobos. Bom, as divisões do neocórtex. Primeiro, o lobo frontal. É onde que fica o planejamento de necessidades individuais. Ele entra em contato com o sistema límbico para gerar um controle das emoções. É o lado puramente racional, certo? Por exemplo, amanhã eu vou preparar o meu dia assim, assim, assado. Aí aquilo já começa a gerar uma ansiedade. Opa, mas por que eu tô com essa ansiedade para amanhã? Faz sentido? Vai acontecer alguma coisa que eu não sei? Cara, vai acontecer alguma coisa que eu não sei? Aqui está a parte racional de equilibrar as coisas. De saber que aquela emoção é por isso, por isso, por isso. Temos também um lobo occipital, que é o processador visual. Ele fica mais ou menos aqui, ó, na nossa nuca. Ele é o processador visual, ele cuida de receber as informações visuais. O lobo temporal, ele está ligado diretamente ao límbico, é onde está a memória. E por que ele está ligado diretamente ao límbico? Como eu acabei de falar, se você foi criança e foi mordida por um cachorro, a memória ruim está gravada nesse lobo temporal. E tem o lobo parietal, que é ele responsável pelas sensações físicas de dor, degustativas, quente ou frio. E ele também cuida da nossa lógica matemática. Ele fica mais ou menos aqui em cima. É ele que cuida da lógica matemática. Como você pode ver, o lobo frontal, o córtex, ele tem separações que essas separações são chamadas lobo. Mas é aqui que fica o racional, é aqui que a gente diferencia as emoções, controla elas. É aqui que a gente vê, recebe as informações. É aqui também que a gente tem a nossa memória e a gente consegue, opa, vamos acessar aquela memória, eu quero, aquilo lá que o Renan falou em tal aula. O lado racional busca lá no lobo temporal, certo? Que é bem certinho onde que fica ali o sistema límbico. E também tem o parietal, né, que é ele que cuida da lógica matemática, das sensações físicas. Como vocês podem ver, aqui eu dessequei o nosso cérebro, a máquina toda em si. E por que é importante? É só voltar ali e eu acabei de explicar o porquê já da importância da gente saber disso. Saber o quão estamos operando dentro do reptiliano, dentro do sistema límbico e o quão fora a gente está naquele momento do neocórtex, que é o lado racional. Como eu disse, quando você está operando e começa a ficar com batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, pupila dilatada, você está operando com medo, você está do lado reptiliano e tomando as decisões com o seu cérebro reptiliano, porque ele está gritando na sua mente perigo, 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 e quer que você tome uma atitude baseado nesse medo do perigo. Ou quando você está operando numa euforia máxima, ou num desespero máximo, você está tomando decisões simplesmente porque você quer sair logo, você está tomando decisões simplesmente porque acha que aquilo ali vai dar.
aí você sabe que você está operando no sistema límbico. Quando você está no... Renan, e como que eu faço isso? Tendo consciência. Por isso que eu estou explicando tudo isso daqui. Quando você tem consciência de que você está tomando decisão baseado em determinada coisa, você consegue respirar e voltar para onde você deveria estar, que é na parte inteirinha racional do nosso cérebro, no nosso neocórtex. Por exemplo, eu vou pegar aquela operação, eu vou conferir isso, isso, isso e isso. Se todos eles estiverem apontando para o mesmo lado, eu vou fazer a minha entrada. Beleza, você pensou, analisou racionalmente e está tomando uma decisão baseada nessas informações colhidas que você passou uma peneira nela no seu neocórtex. Tá certo? Aqui é o ponto que você deve ficar. Agora, se você está operando, verificou algumas coisas, mas tem uma que não está batendo, uma informação está apontando ao contrário do que você quer fazer. Por exemplo, você quer fazer uma compra e essa informação está apontando uma venda. Mas mesmo assim você precisa fazer aquela venda. Você está tomando decisões baseado no límbico. E quando você faz essa venda e toma um loss, você começa a tomar decisões desordenadamente, você está no seu lado reptiliano. E quando você tem consciência disso, opa, estou pensando completamente com o lado emocional, eu preciso ter consciência e voltar para o lado racional. O lado racional é você começar a pegar prós e contras. Por exemplo, cara, se eu fizer isso, vai acontecer aqui, eu vou acabar caindo naquele buraco. Eu não posso fazer isso, por isso, né? Se você não tem a capacidade de fazer isso quando está operando, viu que está na mão de um desses dois cérebros que você não pode tomar decisão baseando-se neles. Sai do mercado naquele momento, espera a respiração voltar, espera você começar a pensar racionalmente e aí você vem para o mercado. Caso você não tenha o autocontrole de mudar bruscamente quando está operando, descobriu que está ali no sistema límbico ou descobriu que está inteiramente nas mãos do reptiliano, sai fora do mercado, porque é ali um lugar perigoso que você vai estar tomando as suas decisões. Nas próximas aulas, a gente vai estar falando da mente, que é onde fica o nosso consciente e subconsciente, o ID, superego e ego, paradigmas e formação de hábitos. Aqui eu expliquei o nosso sistema, a nossa máquina. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou passar como funciona esse processo de ação, como do cérebro reptiliano, do cérebro límbico e do cérebro racional, como que eles passam a informação para o corpo para você tomar uma decisão. E aí só então a gente vai falar da mente. Tamo junto.